Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Diário de uma Noivinha. E hoje eu trouxe o meu querido e abençoado noivo Oba. aqui, né? Gente, assim, eu demorei pra trazer ele e vocês podem ver aqui, a gente tá no fundo aqui da casa dos meus pais gravando esse vídeo. Tô com a cara totalmente lavada e demorou bastante porque o querido não queria gravar. Ele disse que tem vergonha. Ele é a pessoa assim mais low profile que eu conheço. Eu não sei em que episódio nós estamos, porque quando eu fiz o primeiro episódio, eu queria que o segundo fosse aqui com nós dois, contando como nos conhecemos. Mas enfim, gente, o importante é que a gente veio, né? Bom, gente, nesse vídeo viemos com o objetivo de contar a nossa linda história de amor. E eu vou começar com uma introdução. Depois o Eduardo, ele vai vir e contar como foi pra ele e depois eu vou contar como foi pra mim. Por causa que assim, gente, a nossa história é uma história bem diferente, porque nossa família se conhecia na época do meu caso, dos meus bisavós e dos avós do Eduardo. Eles eram vizinhos. E aí foi que foi acontecendo, assim, na época que o pai dele ainda era moleque e tudo mais, eles se conheciam, tinham amizade, aí conforme o tempo foi passando e tudo mais, minha avó se casou, foi pra São Paulo, né? Aí o pai dele se casou, aí tiveram o Eduardo e tudo mais, né? Eu nunca imaginava isso, a gente foi descobrir só depois. A gente também ficou por 3 anos. Eu acredito que assim, foi 1 ano e pouquinho pegando ônibus no mesmo ponto juntos. Mas foi muito tempo, né? Tanto que a gente nem lembra direito, mas a gente pegava no mesmo ponto, no mesmo horário. Aí passou mais um tempo, na época que eu estava na faculdade. E a gente ficou por 1 ano fazendo academia no mesmo horário juntos, só que eu achava que ele namorava, então eu nem falava com ele nem nada. Eu achava ele bonito, só que eu tinha medo dele estar namorando, né? Eu sou uma garota de respeito, então... Mas agora o Eduardo vai contar como que tudo aconteceu. Não, no começo foi... Eu tinha raiva de você. Porque eu treinava com um personal, o cara era meu personal. E ela Você pagava ele? Não, mas então não era personal dele. Aí, Pipi, conversando, eu falei, que menina chata, eu não deixo eu treinar. Aí ela ficava conversando e tal. Aí foi passando o tempo, eu falei, olha quem tá ali. Aí eu comecei a querer, falei, vou começar a dar em cima. E foi indo, que até que aconteceu dela ir lá no mercado, né? Na padaria, e quando veio, aí ela chegou lá pra comprar pão, ela... Oiê! Ela falou oiê, aí os caras pegou e olhou, né? Porque é loirona, né, pá? Quem que é, Dudu? A menina da academia. Aí os caras, ajeita pra mim. Eu falei, tá bom, vou ajeitar pra você. Aí eu falei, o quê? Vou ajeitar pra você? Eu falei, eu vou pegar pra mim. Chegou, aí passou, depois de um tempo, ela chegou e eu tava na recepção e quando ela chegou e deu outro oi. Eu falei, caramba, essa menina tá querendo alguma coisa. Aí a gente começou a treinar no mesmo horário mais, né? Tipo assim, não falhava nenhum dia. Um dia que eu falei, eu vou meter o louco. Eu tava treinando o braço, né? Ela chegou e tava treinando perna. Aí eu do nada mudei. Foi mesmo. Aí fui no aparelho lá e peguei. Aí comecei, lotei de peso, né? Ela pegou e falou, eita! Aí quando eu falei, vamos revezar. Aí começamos a conversar. Aí depois daquele dia ela começou a me seguir e depois a gente não parou de conversar até hoje. Isso é na visão dele, gente. Como eu disse, a primeira vez que eu vi ele foi tipo mais ou menos 1 ano atrás. Quando eu olhei ele pela primeira vez, eu falei, nossa, que gatinho. Eu lembro exatamente que eu tive esse pensamento. Aí eu peguei e falei assim, mas eu não sei se namora, então não vou olhar pra ele de novo. Passou todo esse tempo e assim, tinha vezes que o Eduardo ia no mesmo horário que eu, tinha vezes que não, sabe? E... era uma coisa normal, sabe? Você estagiar perto do lugar que ele trabalhava, do mercado que ele trabalhava. E eu lembro que no meu primeiro dia de estágio, a chefe lá pegou e falou assim, vai lá buscar um pão pra gente, que não sei o quê. Aí tá. Aí eu fui lá buscar o pão e quem tava na padaria? Eu. E aí eu peguei e falei assim, ai, que droga, eu era da academia, eu vou ter que cumprimentar ele. Porque aí eu fiquei assim, será que eu cumprimento? Será que eu não cumprimento? Porque como eu via ele todo dia na academia, eu não sei se era falta de educação eu não cumprimentar ele. E ele, né, aí eu peguei e falei assim, oi, eu preciso de tantos pães. Mentira, não foi oi não, foi um oiê. Não foi assim? Foi assim, sim. Passou o tempo, aí eu fiquei meio curiosa, quem será que é esse garoto e tal? Mas ok, deixa quieto. Porque eu tava num propósito
de oração com Deus, né? Onde eu não queria mais me machucar nessa área da minha vida. Eu não ia mais correr atrás de ninguém, não ia mais ficar mandando mensagem, sabe? Não ia ficar mais com aqueles joguinhos que são tão idiotas, sabe? Eu ia realmente esperar, porque quando fosse pra ser, ia me encontrar, ia vir atrás de mim. Eu não ia ter que fazer nada. Teve um dia que foi eu e a minha amiga de trabalho, um beijo, Laine. A gente tava super de TPM, e aí a gente pegou e falou assim, vamos rapidinho, correndinho ali, pegar um chocolate pra gente e a gente volta. Aí eu lembro até hoje que a gente não tinha dinheiro, aí a gente juntou as moedinhas que a gente tinha e foi correndinho lá no mercado. E a gente chegou lá correndo, pegou um chocolate, pagou correndo, e quem que tava lá na hora da saída? Eu falei, droga, eu vou ter que cumprimentar ele de novo. Aí eu peguei e falei, oiê. Eu falei, oiê. E peguei e saí correndo. Detalhe, era um dia que eu tava me sentindo assim, péssima, feia, xoxa, capenga. Mentira, sabe? tá linda. A minha amiga pegou e falou assim, nossa, quem é aquele gatinho? Aí eu peguei e falei assim, ai, menina que faz academia no mesmo horário que eu, mas nada demais. Aí ela falou assim, do que adianta ficar sofrendo por quem não presta, sendo que talvez você conheça uma pessoa boa. Aí eu fiquei meio pensativa, sabe? Eu fiquei assim, aí eu fiquei mais curiosa ainda, quem que é esse garoto? E eu não sabia o nome dele, ele não sabia o meu nome. Aí eu falei, mas eu não vou procurar. Eu acho que ainda na mesma semana eu fui pra academia e eu tinha a chave do lugar onde eu trabalhava, que era eu que abria. Como eu saía do meu trabalho e ia direto pra academia, eu tava lá com a chave e tal, e eles tinham uns armários de madeira. Eu fui deixar a minha mochila e a chave caiu atrás do armário de madeira. Ai, gente, que vergonha. Aí eu fui lá falar com a minha personal, pedi pra ela me ajudar. Aí ela falou assim, eu não acredito que você fez isso, Mariana! E chamou todos os homens da academia que estavam lá pra ajudar a gente. Ela pegou e falou, Dudu! Eduardo, o nome dele. E aí eu, curiosa, entrei no Instagram da academia, pesquisei Eduardo e aí apareceu ele. Eu encontrei ele, vi que ele não namorava. Aí eu comecei a ficar mais interessada ainda. Só que no momento que eu pensei em seguir, eu falei assim, opa, e o meu propósito com Deus, né? Porque eu falei assim, não, se for pra ser, ele vai me encontrar. E aí, beleza. Aí eu acho que assim, deu uma semana, ele me achou no Instagram. Aí ele começou a me seguir. Olha, que isso? Aí eu falei assim, não, mas tem que ser diferente com ele. Se ele for homem mesmo, ele não vai puxar... Você tá me tirando? Não, tipo, se você não é um moleque, né? É homem, não moleque, ele vai tentar puxar assunto comigo na academia, pessoalmente. E assim, descansei no Senhor, entreguei nas mãos de Deus, assim, e eu não tava contando com nada, sabe? Quando vai ver, do nada, ele começa com essa frescura de querer revezar aparelho comigo. E eu tentando fugir, eu falo, pode fazer, eu ia tentar fazer outro. Até que teve um dia que eu falei, pode fazer. Aí ele terminou o dele. E aí, nessa, ele pegou e ficou assim. Eu lembro até hoje que ele ficou assim, com os braços assim, sabe? Procurando eu. E eu lá na outra máquina do outro lado. Aí ele pegou pode vir fazer. Aí eu, ai, que droga. E aí ele tentou puxar assunto comigo. Aí eu gaguejei. Você lembra que eu gaguejei? Não. E eu fiquei tão nervosa que eu falei, meu Deus, droga. Primeira vez que eu vou conversar com ele, eu começo a gaguejar. Que eu cheguei no meu amigo à noite lá, meu colega da faculdade, falei assim, o nome dele também era Eduardo. Falei assim, ai, o gatinho da academia e tal, que eu chamava assim, o meu Eduardo, né? Ai, o gatinho da academia e tal, foi tentar puxar assunto comigo e eu gaguejei. Meu Deus, ele deve estar me achando uma pessoa nada a ver e tal. Aí o meu amigo pegou e falou assim, nossa, muito cara estranha. Mari, pode ter certeza que ele nem lembra que você gaguejou. Não lembra, e temos aqui um fato, gente, realmente ele não lembra. E a gente começou a conversar na academia e tal. Então a gente começou meio que assim, criar uma amizade, um vínculo. Tanto que teve um dia que tava muito frio à noite, eu tinha acabado de sair de uma prova da faculdade. E ele postou que ele tava correndo na rua. Porque eu falei assim, meu Deus, esse menino é louco. Aí eu peguei e comentei assim, nossa, você é focada, hein? A meta é essa. E depois disso, a gente nunca mais parou de conversar. É muito legal essa história. Porque aí, conforme a gente foi conversando, a gente foi percebendo diversas coisas em comum. Ao mesmo tempo que eu e o Eduardo, nós somos diferentes em muitas coisas, por exemplo, eu sou mais uma Paty, assim, da cidade e tudo mais, não tem nada a ver com interior, sítio, cuidar de gado, essas coisas, não sei nada disso. Ele é super agroboy e tal, ele gosta muito dessas coisas, né? Então, assim, em questão de costumes, de crescimento, onde a gente cresceu, somos bem diferentes, mas os princípios são idênticos.
Princípios e valores nós temos muitos em comum e eu acho bem difícil a gente discordar de algo. Então, assim, foi uma coisa assim, realmente foi coisa de Deus, sabe? E aí depois, mais pra frente, a gente descobriu, né, que os nossos pais e avós eram vizinhos e as E famílias meu eram... irmão tem o nome de Henrique por causa do seu tio, né? Desde antes, quando a gente era pequeno. Eu fui lá na casa dele com os meus avós, eu nem lembrava, nem imaginava. A avó dele, que hoje faleceu, né, veio a falecer, eu cheguei a conhecer ela quando eu era pequena. Então, assim, são coisas que a gente nunca imaginava. E a gente vê a mão de Deus em tudo. E o que eu aprendi com isso é assim, todo esse tempo de espera e tal, é que realmente, gente, às vezes o amor tá do nosso lado. Só que Deus nos conhece o nosso coração e precisa de todo um preparo antes. Ele precisa amadurecer o nosso coração, preparar para este novo tempo. Foi isso a nossa história, gente. Agora nós vamos casar daqui 2 meses, o coração tá a 1000. Mas assim, muito gratos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas desde o começo. Um beijo. Falou! Tchau!